Começo por agradecer os comentários e sugestões recebidos na sequência do último Palavra Puxa Palavra. E foi-me sugerido que falasse da arquitetura portuguesa e, particularmente, da moderna arquitetura portuguesa. Mas para lá chegarmos, olha, vou-lhe propor uma rápida viagem no tempo e, claro, no espaço. Comecemos por este ex-libris do gótico final que creio que conhece. Quem não conhece o Mosteiro da Batalha? Afonso Domingos foi o arquiteto a quem se ficou a dever a traça original deste espetacular edifício, tendo dirigido as obras desde 1388 até 1401. Afonso Domingos adquiriu experiência anteriormente, por exemplo, com a construção da Sé Catedral de Lisboa, de alguns aspectos, por exemplo, são da sua autoria o Claustro Real e a Sala do Capítulo da Batalha. Como este monumento levou cerca de século e meio para ser construído, isso fez com que pudesse beneficiar da influência de vários mestres e, por consequência, nós temos na Batalha vários estilos. Mas passemos agora aos finais do século XV, princípios do século XVI, para a grande época do Manuelino. Um dos arquitetos mais em destaque, sem dúvida, é João de Castilho, que é o autor da abóbada da Capela Mor da Sé de Braga, que está a ver, do portal da sacristia do Mosteiro de Alcobaça, da abóbada da Igreja do Convento de Cristo e também do portal sul do Mosteiro dos Jerónimos, onde igualmente trabalharam ao longo dos anos outros arquitetos como Diogo Boitaca, Diogo Torralva, Jerónimo Roão. Bom, e agora permita-me que faça aqui uma pequena paragem nesta nossa viagem imaginária. Eu tenho quase a certeza que já ouviu da parte de quem contempla estes edifícios grandiosos que estivemos a ver o comentário seguinte: Dantes, sim, Dantes é que se faziam grandes obras. Hoje eles nem sequer sabem construir. Se calhar, até mesmo um amigo espectador já assim pensou. Evidentemente que todos os que gostam da arquitetura gótica ou manuelina também, claro, gostam muito da chamada arquitetura revivalista romântica dos finais do século XIX e inícios do século XX, de que são bons exemplos os que estamos a ver, o Palácio da Pena, o Palácio da Regaleira em Sintra, ou o Palace Hotel do Bussaco, por exemplo. Ora, é exatamente em oposição este revivalismo arquitetónico, esta imitação dos edifícios do passado que surge entre as décadas de 1930 e 1960, em paralelo com o Estado Novo, o modernismo que denota uma forte influência da arquitetura alemã Bauhaus, que se vê, por exemplo, na chamada arquitetura do Estado Novo. A arquitetura modernista procura dialogar com a escultura, com a pintura, com o design, mesmo com o urbanismo. A arquitetura portuguesa modernista caracteriza-se pela funcionalidade, pela simplicidade formal, pelo uso de materiais industriais, sei lá, como o betão, o vidro, e pela sua integração com o contexto social, com o contexto urbano. É uma linguagem nova, adaptada à modernidade e que rejeita os ornamentos clássicos e os estilos revivalistas do passado. Por outras palavras, os modernistas opõem-se ao neogótico, ao neomanuelino, que ainda há pouco estávamos a ver. Segundo os modernistas, a estética, a beleza, nasce da estrutura e da função e não da decoração. É por isso que os edifícios são desenhados para responder às necessidades práticas, às necessidades de habitação, às necessidades de educação, de saúde, de cultura. E para isso, estes arquitetos vão usar os novos materiais como o betão armado, o vidro, o aço ou o alumínio, que permitem grandes vãos, que permitem fachadas leves e formas verdadeiramente inovadoras. Uma preocupação dos arquitetos modernistas é, como disse há pouco, a integração com o ambiente, devendo os projetos respeitar
o contexto urbano e paisagístico. Repare, por exemplo, a Casa de Chá da Boa Nova, do arquiteto Cisa Vieira, que está a ver, que está perfeitamente integrada na costa rochosa de Lessa da Palmeira. Como vê, procura-se integrar o edifício na paisagem. E já agora, observe a Igreja de Nossa Senhora de Fátima em Lisboa, que é do arquiteto Carlos Ramos, que data de 1988 e que normalmente é considerada como a primeira obra modernista em Portugal. Mas vamos ver alguns outros exemplos dos principais arquitetos do modernismo. Nuno Teotónio Pereira é considerado como um dos grandes pioneiros da arquitetura moderna em Portugal. E dentre os seus projetos, olha, poderia destacar este edifício, conhecido como o Franjinhas, ou então a Igreja do Sagrado Coração de Jesus, estes dois edifícios situados em Lisboa, ou ainda a Igreja de Nossa Senhora da Assunção em Almada. Entre 1970 e 1990 o destaque vai sobretudo para o arquiteto Cisa Vieira, tendo obras emblemáticas, sei lá, como a Casa de Chá da Boa Nova, que já falámos, ou então o Pavilhão de Portugal da Expo 98 em Lisboa. Este edifício simboliza a modernidade de Portugal e a sua ligação ao mar. É verdadeiramente impressionante a pala, aquela pala monumental de betão, uma obra-prima estrutural e estética, e que talvez não saiba, ela é estudada em inúmeras escolas de arquitetura por todo o mundo como exemplo de integração entre forma e estrutura. De resto, pelo conjunto da sua obra, Cisa Vieira recebeu em 1992 o prémio Pritzker, que representa uma espécie, sei lá como é que é dizer, de prémio Nobel da arquitetura. É verdade. E outro nome de relevo deste período é o arquiteto Tomás Taveira, sendo o seu projeto do Centro Comercial das Amoreiras, em Lisboa, talvez o que é mais conhecido. Entre 1990 e 2010, o grande destaque vai para o arquiteto Eduardo Souto Moura. Ele é o autor, por exemplo, do Estádio Municipal de Braga. É espetacular. Ou do Departamento de Geociências da Universidade de Aveiro. Souto Moura foi igualmente reconhecido internacionalmente com o prémio Pritzker em 2011. E já são 2 prémios de portugueses. Mais recentemente ainda, o destaque vai para o arquiteto João Luís Carrilho da Graça, o autor de projetos lá como o Pavilhão do Conhecimento ou o Terminal de Cruzeiros, ambos em Lisboa. E por seu turno, o arquiteto Manuel Salgado é responsável por grandes obras públicas como o Centro Cultural de Belém, em Lisboa, ou o Estádio do Dragão, do Futebol Clube do Porto, portanto no Porto. O prestígio dos nossos melhores arquitetos comprova-se pelos inúmeros trabalhos realizados fora de Portugal. Vejamos então alguns projetos no estrangeiro, por exemplo, de Cisa Vieira. Olha, aqui está a ver a Fundação Ibero-Camargo em Porto Alegre, no Brasil. Aqui há um edifício na Alemanha, mais especificamente em Berlim, ou então aqui o Centro Meteorológico de Barcelona. Arquitetos portugueses como Álvaro Cisa Vieira, Eduardo Souto Moura, Carrilho da Graça deixaram marcas significativas fora de Portugal, com obras premiadas em países como na Espanha, na Alemanha, na China, na Coreia do Sul, no Brasil. Estes nomes, creia, são grandes estrelas portuguesas à escala mundial e delas nos devemos orgulhar como nos orgulhamos, por exemplo, de um Ronaldo no futebol. Compreende, não é verdade? Mas também grandes arquitetos estrangeiros têm projetos em Portugal. Apenas um como exemplo. O arquiteto espanhol Santiago Calatrava, que é o autor da espetacular Gare do Oriente em Lisboa, que estou certo que conhece. Eu espero que tenha gostado de embarcar nesta viagem que se iniciou no gótico para chegarmos à modernidade, quando Portugal passou de uma arquitetura moderna e social para uma arquitetura verdadeiramente contemporânea e reconhecida mundialmente. Evidente que nós podemos gostar ou não destas obras, mas olhe que cometemos um gravíssimo erro por desconhecimento quando pensamos que a arquitetura portuguesa nos nossos dias nada é face à do passado. E olhe,
Por aqui me fico. Até ao próximo Palavra Puxa Palavra.